Seja o nome do Senhor, meus irmãos. Quem está feliz de estar na casa do Pai? Eu estou feliz. Quem está feliz aqui comigo? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Amém? Quero chamar aqui a nossa pastora Regina. Apresente o nosso pastor, irmão. As suas orações, apresente o nosso pastor. Deus sabe de todas as coisas, amém? Estenda suas mãos em direção à pastora, vamos orar. Soberano Deus e amado Pai, aqui está a tua filha, Senhor, mais uma vez. Usa, Senhor, cada dia mais poderosamente. Usa ela essa noite como sempre o Senhor tem usado, meu Pai. Que cada um de nós, Senhor, saia daqui mudado, transformado, edificado com o poder da Tua palavra, Senhor. Porque a Tua palavra diz que ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a ouvir, ficar atento sobre a Tua palavra nessa noite. Porque eu creio, Senhor, que iremos sair daqui transformados, mais uma vez, com o poder da Tua palavra. Assim eu te peço e já te agradeço. E toda a igreja diz... Aplauda ao Senhor mais uma vez. Vamos adorar. Graça e paz, igreja. Amém. Graças a Deus, porque estamos na casa do Senhor, começando mais uma semana, porque hoje é o primeiro dia da semana. A gente sempre pensa que é a segunda, né? Porque é o dia útil, mas hoje é o primeiro dia da semana. E bom é começarmos a semana dando graças ao Senhor e bendizendo o seu nome. Como o diácono Val falou, a igreja, né, continue orando pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, do pastor Henrique, da pastora Márcia, para que Deus ele continue fazendo a obra, para que Deus restaure a sua saúde. Ore por essa família, igreja. Eles estão precisando de nossas orações e nós estamos aqui para orar por eles. Amém? Eu gostaria de perguntar aqui na igreja se tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez. Que hoje é a primeira vez. Tem alguém aqui que está nos visitando hoje pela primeira vez na casa do Senhor, aqui nesta igreja? Se não tem, amém, que assim seja, que Deus vos abençoe. E antes de começar a mensagem, a introdução da mensagem, eu gostaria de fazer uma oração especial hoje, né? Porque temos pessoas que hoje é o dia deles, é o dia dos pais. E eu tenho um pai, graças a Deus, né? Ele está na igreja também, nessa hora. E eu louvo a Deus pela vida dele, coisa boa é ter pai, né? Bom é ter pai. Não é isso? Eu gostaria de pedir a todos os papais que aqui estão, que por favor fiquem de pé para receber essa oração. Todos os pais, olha aí. Graças a Deus, amém? E eu gostaria de pedir à igreja que levante suas mãos e vamos orar pela vida desses varões, desses homens abençoados, desses pais que estão aqui. E nessas orações vamos apresentar, irmãos, os demais pais, né, que nós possamos entender, que eles possam entender a missão, qual for o chamado, né? Vocês são homens chamados por Deus para uma grande missão. Ensinar o seu filho no caminho em que eles devem andar. E bom que vocês estão fazendo isso, porque vocês estão na casa do Senhor. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, continue lhe dando graça e sabedoria para conduzir a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, neste momento, nós queremos como igreja tua, Senhor, e em teu nome, abençoar, ó Deus, cada pai, Senhor, aqui, Senhor, e aqueles que não estão, Senhor. Olha, Deus, vai abençoando a vida desses homens, Senhor, desses varões valorosos, que foram chamados por Ti para uma missão tão especial, Senhor, que é, Deus, de guiar, de ensinar, de instruir, de alimentar, de suprir, Senhor. Olha, Deus, seja com eles. Olha, Pai, que neste momento Tu vá abençoando as suas vidas de forma especial. Libera, Senhor, uma bênção tal, Senhor, que nós não podemos, Senhor, mas que Tu pode todas as coisas. Olha, Deus, Tu conhece o coração de cada homem aqui. Vai abençoando, Senhor. Vai tocando nas suas vidas de uma forma especial. Que eles se sintam amados e abraçados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode aplaudir aos pais nesta noite? Glória a Deus. Podem sentar. Que Deus vos abençoe. Amém? Agora gostaria de convidar a igreja para abrir a sua Bíblia. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. E nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. Livro do profeta Isaías, que é o profeta maior. O profeta que profetizou no reino de
acerca do reino de Judá e de Israel, um homem cheio de unção da parte do Senhor. Isaías 43, versículo 14 até o versículo de número 21. Amém? Quando vocês acharem, vocês vão ficar de pé e nós vamos ler junto, em reverência à palavra do Senhor, porque ela é santa e poderosa. Isaías 43, do verso 14 ao verso 21. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Eu vou ler e aí vocês me acompanham, tá certo? Versículo 14. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: por amor de vocês mandarei inimigos contra a Babilônia, e farei todos os babilônios descerem como fugitivos, nos navios de quem se orgulhavam. Eu sou o Senhor, o Santo de vocês, o Criador de Israel, o seu Rei. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho nos ermos. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riacho no ermo para dar de beber a meu povo, meu escolhido. Ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamassem o meu louvor. Agora vamos ler só o verso 19, tá certo? Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Aleluia, glória a Deus. Podeis sentar, glorificando a esse Deus, que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Louvado seja o Senhor, irmãos. Eu gosto muito do livro de Isaías, do profeta Isaías. Isaías, o nome de Isaías, o próprio Isaías significa Yahvé é o auxílio, ou seja, Deus é o meu auxílio, ou Deus é o meu refúgio. Isaías, ele era filho de Amós, exerceu o seu ministério no reino de Judá e de Israel. Isaías era um homem cheio de visões de Deus. Era um homem que tinha muitas visões. Era um homem que tinha intimidade com Deus. Você pode ver isso no livro de Isaías, capítulo 6, a partir do verso 1. Isaías, falando acerca do seu chamado, ele diz assim: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e as suas abas e as suas vestes enchiam o templo. Isaías, ele narrando e falando acerca do seu chamado, das visões celestiais que ele tinha. Isaías era um homem cheio de visões espirituais da parte do Senhor. Era um homem cheio de unção. Ele diz no seu chamado que o anjo toca na sua boca com brasa viva como um tenaz. Ou seja, ele estava recebendo naquele momento a unção de Deus para se tornar profeta em Israel e em Judá. Era um homem que tinha visões espirituais da parte do Senhor. Ele é um dos profetas maiores da Bíblia. Acerca do seu livro, ele começa de várias formas. O livro de Isaías tem por mensagem principal ou central a punição e o juízo para o pecado de Israel e de Judá, a palavra de perdão, conforto e esperança, e o advento de Cristo, ou seja, o surgimento de Cristo como Messias, a salvação. Você pode ver lá em Isaías capítulo 53, quando ele diz e fala acerca do nascimento e crucificação de Jesus Cristo. Muito antes de Jesus nascer, muito antes da Virgem conceber, Isaías, há anos atrás desse acontecimento, narra e fala acerca do nascimento e da crucificação de Jesus. Isaías 53, ele diz que ele seria aquele que limparia e tiraria toda e carregaria todas as nossas enfermidades. Ele fala do surgimento de Jesus Cristo, do advento de Jesus Cristo como Filho de Deus. Ele profetiza acerca de Jesus.
Jesus. Ele diz que ele seria sem aparência e sem formosura, um homem que carregaria toda a enfermidade, que derramaria o seu sangue, e pelo seu sangue todos seriam purificados. Isaías, ele é um profeta messiânico. De todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías, ele é aquele que dá mais ênfase ao surgimento do Messias. Mas, voltando para o texto que nós lemos em Isaías capítulo 43, irmãos, esse texto ele foi escrito em um momento muito delicado na história de Israel, e nós conhecemos a história do povo de Israel. Um povo que sofreu tantas e tantas perseguições. O povo de Israel era um povo que era caliçado no sofrimento. Era um povo que estava cativo no Egito. Depois de José morrer, o novo faraó que assumiu colocou o povo de Israel cativo lá em Êxodo. E o povo clamava por um libertador, e Deus levantou a Moisés para libertar o povo de Israel. O povo sai para o Egito, fica 40 anos vagando até entrar na terra prometida com Josué. E quando isso acontece agora, aqui em Isaías 43, o povo estava novamente cativo, experimentando novamente o cativeiro, agora não mais pelo Egito, mas pelas mãos do babilônico. Então o povo de Israel estava aqui num momento muito difícil, muito crítico da sua história e da sua vida, porque tinha perdido a sua liberdade. Um povo que tinha experimentado e que conheceu a liberdade, porque interessante, igreja, é que de todos os quase 2.000 milhões que saíram do Egito, apenas 2 homens entraram na terra prometida, porque os demais não eram mais daquela geração. De 20 anos abaixo entraram, de 20 anos abaixo não entraram na terra prometida, só de 20 anos acima, junto com Josué e Calebe. Então, aquele povo que estava ali na Babilônia era um povo que não tinha experimentado ainda o cativeiro, porque o povo que saiu do Egito pela mão de Moisés não era o povo que entrou na terra prometida, era um novo remanescente, eram os filhos daqueles que nasceram na liberdade, no deserto. E agora o povo estava vivendo sob o domínio da Babilônia. E o que acontece, o texto ele é bem claro em falar, que aqui no versículo 14 o povo começa e traz consigo a memória daquilo que era bom. Porque eles estavam agora cativos na Babilônia, e os babilônicos, ele era um povo muito terrível, porque eles tinham prazer em subjugar as nações que ele conquistava. E eles subjugavam os judeus, o povo de Israel na Babilônia. E aqui o povo vivia a expectativa da lembrança dos dias bons. Eles viviam lembrando do que havia acontecido do Êxodo, de todos os milagres, de toda a expressão e alegria da liberdade. E é tão difícil viver a lembrança de um momento bom quando estamos num momento ruim, não é isso? Quem aqui nunca experimentou estar passando por um momento difícil, saudoso, daquele momento que era tão bom, tão agradável? Quem nunca experimentou isso? O povo de Israel estava assim, se encontrava numa situação difícil, numa situação em que a lembrança do que era bom estava tão distante, porque agora estavam cativos na Babilônia, sofrendo na Babilônia. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, que Deus, Ele não esquece de nós. Deus, Ele não nos desampara. Então o povo vivia na Babilônia, no cativo babilônio, carregando e trazendo a esperança dos dias bons, saudoso dos dias bons, porque o que restava para eles era somente o sofrimento. E não é difícil encontrar pessoas nesta mesma condição, vivendo somente as lembranças boas do passado, lamentando o presente e sem perspectiva nenhuma do futuro. Porque quando estamos passando por um momento ruim e difícil, o que tendemos a fazer, que nos leva a fazer é isso, é lembrar do passado e perdemos toda a expectativa de algo melhor.
Quando estamos em uma situação difícil, nós achamos que nunca vamos conseguir sair daquela situação, que nunca vai melhorar, que aquele mal, que aquele incômodo nunca vai passar, as coisas nunca vão mudar. A lembrança sempre vai ficar lá atrás, porque o futuro não temos expectativa. O povo de Israel estava assim, saudoso da lembrança da liberdade, vivendo o cativeiro e perdeu todas as suas esperanças de um futuro próspero. E aí Deus se levanta através do profeta Isaías e fala ao povo de Israel lá na Babilônia. Versículo 14, ele diz assim: assim diz o Senhor, o seu Redentor. Esse texto, ele trata de novas coisas da parte de Deus. Esse texto de Isaías, ele trata de algo novo da parte de Deus. De algo novo que Deus vai fazer. E aí o texto que nós lemos no versículo 14 começa dizendo: assim diz o meu Redentor. Redentor, irmãos, no original significa aquele que redime, aquele que resgata, aquele que liberta e aquele que livra. Isso é o significado da palavra Redentor. E ele diz: assim diz o Senhor, o seu Redentor. Isaías, ele chega para o povo de Israel cativo na Babilônia e diz: olha, assim diz o Senhor. Ele não estava falando acerca dele, nem da parte dele, ele estava transmitindo uma mensagem do Senhor, porque profeta faz isso, ele fala aquilo que Deus o mandou falar. Isaías diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, Israel, o teu libertador, aquele que redime, aquele que te livra e aquele que guarda todas as tuas aflições. Assim diz o teu Redentor, o Santo de Israel. Isaías estava chamando a atenção do povo para Deus. Ele estava dizendo: olhem para Deus. Ele é o teu Redentor. Ele é o teu libertador. Ele é aquele que te livra de todas as angústias. Ele diz: olhe para Deus. E que age em favor de seus filhos. Ele diz: eu sou o teu Redentor. Ele é o teu Redentor. Aquele que redime as tuas dores e as tuas aflições. Olhe para o Senhor. Porque Deus, ele reverte a situação do povo de Israel aqui nesse texto. O povo de Israel que estava cativo pela Babilônia, Isaías vai dizer através da palavra do Senhor assim: por amor de vocês, Deus está dizendo, por amor de vocês, eu mandarei os seus inimigos contra a Babilônia. Aqui, irmãos, estava falando do povo medo-persa, através do império de Ciro, que chegou na Babilônia e aniquilou todo o reinado babilônio. Neste mesmo período, Deus estava dizendo através do profeta Isaías assim: olhe para mim. Chamando a atenção do povo que estava saudoso, olhando para trás e se lembrando lá do deserto. Éramos livres, tínhamos liberdade, saímos do Egito, atravessamos o mar em terra seca, experimentamos a liberdade e agora estamos novamente no cativeiro por desobediência do próprio povo. Porque se teve um povo que era terrível, era o povo de Israel. Era desobediente, murmurador, teimoso e descrente. E isso levava com que eles sofressem constantemente. E aí eles se voltam à lembrança do que viviam. E por isso o profeta Isaías, ele diz: olhem para o Redentor de vocês. Olhem para o resgatador, olhem para Deus. Porque por amor de vocês, ele vai mandar os inimigos de vocês, porque o povo medo-persa eram inimigos também de Israel, era um povo que não era cristão. E ele diz: por amor de vocês eu vou mandar o inimigo de vocês destruir toda a Babilônia. E os babilônios descerão como fugitivos nos navios do qual eles se orgulhavam. Porque se tinha algo que o povo babilônio tinha muito orgulho, é do navio que eles construíam. Navios de guerra, navios poderosos para aquela época. Eles se orgulhavam do poder que eles tinham através dos mares. E aí, Deus, ele fala, através do profeta Isaías: eu vou levantar os seus inimigos e vou enviar para destruir
todo o povo babilônio. E Ciro se levantou, irmãos. O Império Medo-Persa, o Império Persa se levantou e destruiu todo o Império Babilônico. O Império Babilônico, o povo babilônico saiu fugido. Alguns historiadores dizem que pelos rios, através dos navios escondidos, e outros foram aniquilados, mortos na guerra na Babilônia pelo povo persa, através do reinado de Ciro. Promessa de Deus. Porque Deus zela. Deus cuida, não importa como Deus vai fazer, não importa o meio que Deus vai fazer, Ele é Deus. E Ele sabe como fazer, e Ele sabe como agir. Ele sabe como trabalhar na nossa vida, e Ele sabe a melhor forma e o melhor momento de fazer todas as coisas. Então não importa da onde vem a minha e da onde vem a tua vitória. Continue olhando para o Redentor. Continue olhando para Deus. Porque uma coisa é certa, ela virá. A situação mudará. O teu contexto vai mudar. Porque o teu Redentor, o meu Redentor, Ele vive. Ele está vivo e está glorificado e domina sobre todas as coisas. E no versículo número 18, irmãos, o texto diz assim: esqueçam do que se foi, não vivam no passado. No versículo 18 ele diz: esqueçam do que se foi, não vivam no passado. Porque o povo de Israel estava vivendo o passado, a saudade do passado, o momento do passado. Ou seja, Deus está dizendo para nós nessa noite: mude o foco, mude a direção. Sabe por quê? Porque viver saudosamente de um tempo bom que já passou, muitas vezes nos impede de avançar e de seguir à frente. Não importa o que você passou, não importa como era bom, Deus tem coisa melhor lá na frente. Olhe sempre para isso. Não importa, ontem foi tão bom, o ano passado foi tão bom, o ano retrasado foi tão bom, aquela situação, meu Deus, era tão bom, era tão maravilhosa, e agora estamos estagnados em um momento e não conseguimos avançar, porque estamos parados, olhando para o passado, olhando para trás. E Deus nos manda olhar sempre para frente. Quando Moisés estava com o povo de Israel, à beira do Mar Vermelho, e viu o mar à sua frente, e o exército de Faraó atrás, e começou a clamar ao Senhor, qual foi a resposta de Deus para o povo? Quem lembra? Qual foi a resposta que Deus deu a Moisés quando o povo começou a clamar em frente ao Mar Vermelho e o exército atrás? Deus disse a Moisés: por que clamas a mim? Moisés, porque vocês estão me chamando? Porque estão me clamando? Porque estão orando a mim? Porque estão pedindo socorro? Moisés, diz ao povo de Israel que marche. Deus estava dizendo, sabe o quê? Diga ao povo de Israel que não se preocupe com o Egito, com o Faraó, com a guerra, com a batalha ou com a luta. Marche! Ele está dizendo, diga ao povo de Israel que siga em frente, que olhe para a frente, que marche para a frente. Deus não quer nem a mim e nem a você parado numa situação carregando lembranças do passado. Foi bom, glória a Deus por isso. Foi maravilhoso, glória a Deus por isso. Tem algo melhor. Pode estar difícil agora, pode estar complicado agora, tem coisa melhor lá na frente. Deixe de carregar o passado, de carregar emoções passadas, projetos passados e vidas passadas, momentos que você passou. Olhe para frente, tem coisa melhor de Deus. Por isso Deus diz, olha Moisés, diz ao povo de Israel que marche, que avance, toca nas águas. E a Bíblia diz que quando Moisés toca nas águas com seu cajado, o mar se abriu e o povo passou aos pés enxutos, e passaram de uma forma tão esplendorosa e tão gloriosa que em momento nenhum olharam para trás.
E a Bíblia diz que depois que o último homem ou a última mulher passou pelas águas, Deus deu ordem e o mar se fechou. E todos os inimigos, todas as lutas, todas as derrotas ficaram lá no mar, no fundo, aniquilado. E aqui o texto de Isaías também diz que as águas violentas, versículo 16 diz: assim diz o Senhor, aquele que fez caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem junto os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, o Egito. E eles jazem ali, eles estão ali, para nunca mais se levantarem. Porque o povo de Israel estava aqui na Babilônia dizendo: vamos viver novamente. Aquele tempo em que nossos pais viveram, de escravidão, de sofrimento. Mas Deus prometeu um libertador, Moisés, e ele deu. E a partir daquele momento, nunca mais o povo de Israel seria cativo por outras nações. Porque todos os momentos que Israel experimentou o cativeiro, Deus livrou. Todos os momentos que Israel experimentou o cativeiro, Deus os livrou. Porque o meu Deus e o teu Deus não é homem para que minta e nem para que se arrependa. Quando Ele opera, Ele opera. Quando Ele promete, Ele promete. Quando Ele faz, Ele faz. Ele não é omisso com as suas promessas e nem com as suas palavras. Nós somos, muitas vezes, omissos com as nossas palavras e com as nossas promessas. Mas Deus não. Quando Ele diz, Ele se responsabiliza por si mesmo e pela sua palavra para cumprir o que Ele prometeu. E por isso, Isaías ele diz: olhe para o seu Redentor, olhe para a promessa de livramento, olhe para o que Ele prometeu e para o que Ele fez. Vocês vão sair dessa situação. Ele vai reverter. E Ele reverteu. E Ele mudou a história e o contexto do povo de Israel. Muitos tentam andar para frente olhando para trás. Mas é impossível não tropeçar. Você já tentou andar para frente olhando para trás? Você vai cair, você vai tropeçar. Você não vai conseguir andar. Você não consegue andar para frente com o seu olhar para trás. O seu pé não consegue ir para uma direção quando os seus olhos estão em outra direção. Você está entendendo? Você não consegue avançar quando você não consegue olhar para o Deus Todo-Poderoso. Quando nós tentamos andar para frente, olhando para trás, nós podemos tropeçar. Deus tem planos prontos, tem projetos definidos e promessas a serem cumpridas. Por isso, a ordem de Deus no verso 18, que diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam o passado. Deixem o passado. Não olhe para o passado, porque tem dias melhores. Isaías estava dizendo para o povo: olha, vocês não vão conseguir sair dessa situação se vocês se colocarem e se enxergarem como povo cativo. Vocês são um povo liberto. Vocês são um povo que tem um Deus que abriu o mar, que fez vocês passar em terra seca. Vocês servem a um Deus que preparou coluna de nuvem de fogo. Vocês servem a um Deus que cuidou de vocês 40 anos no deserto, porque interessante é que o povo vagou 40 anos, irmãos. Mas a Bíblia não diz que eles morreram de fome, que ficaram doentes, que as sandálias desgastavam, que as roupas envelheciam. Que Deus é esse? Que Deus tão poderoso é esse? A Bíblia diz que as sandálias não se desgastavam. 40 anos no deserto, no sol e na seca. As roupas, o couro não se acabava. Que Deus é esse que faz tantas coisas e tantos milagres? Isaías estava dizendo: esse Deus que durante 40 anos mandou maná do céu para vocês se alimentarem. Um Deus que fez da rocha sair água para vocês beber. Um Deus que faz dos ermos água jorrar. De terra seca, água surgir.
Vocês servem a esse Deus. Isaías estava dizendo, olhem então para Ele. Mas quando nós estamos caminhando, irmãos, para um lado e olhando para trás, nós não conseguimos ver como Deus ele é tão poderoso. O povo de Israel estava assim, vendo apenas a situação babilônia, não conseguiam enxergar o Deus que fez tantos milagres e tantos prodígios para com eles. E por isso paralisaram. Estavam paralisados, cativos na Babilônia. E por isso o profeta diz, esqueçam do que se foi. Não vivam do passado. O versículo 19 diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem. Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Vejam que eu estou fazendo uma coisa nova. Deus tem coisas novas para a nossa vida. Deus tem plano exclusivo para cada um de nós. Deus traçou um plano para mim e para você. Deus tem um projeto exclusivo para mim e para você. Tem coisas novas de Deus. Tem momentos novos de Deus. Nós não estamos paralisados. Nós não estamos vivendo uma vida caótica, parada, sem expectativa de algo futuro. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas novas para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Eu não sei em que área da tua vida você está precisando de um renovo da parte do Senhor. Eu não sei se é na tua área espiritual, eu não sei se é na tua área emocional, eu não sei se é na tua área afetiva ou na tua área financeira. Uma coisa eu sei, que Deus tem coisas novas para mim e para você nesta noite. Deus tem coisas novas para você e para mim viver. Basta tão somente nós olharmos para Deus, para poder enxergar esse novo. Ele diz assim, eis que faço coisa nova. Irmãos, nós precisamos entender que para algo ser mudado da parte de Deus, não precisa muita coisa não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que lá em Gênesis, Ele disse, haja, a sua palavra. Lá em Gênesis ele disse, haja luz, e houve luz. Lá em Gênesis ele disse, haja água e haja terra e houve. Lá em Gênesis ele disse que nós seríamos a alma vivente e assim fomos. Tudo foi criado, irmãos, pela sua palavra. Então Deus, Ele tem poder na sua palavra para mudar qualquer situação e para renovar qualquer área da nossa vida. Ele tem poder na sua própria palavra. Isso significa que há novidade de Deus para nós. Há novidade de Deus para nossas vidas. O tempo de exílio acabou, o tempo de deserto acabou. Deus, Ele abriu um caminho e rios nos ermos. O texto diz assim, vejam, estou fazendo uma coisa nova. O interessante é que Deus, Ele diz ao povo de Israel, vejam. Ele começa o versículo 19 dizendo assim, vejam, olhem, olhem. Deus está convidando o povo a ver o que Ele vê. Deus pede que o povo veja como Ele vê. Sabe por quê? Porque Deus já via o deserto com o caminho aberto. Deus já via o deserto com o caminho aberto. Ele já via rios em lugares secos. Ele enxerga como Deus, não como homem. Quando nós vemos uma situação difícil, irmãos, precisamos enxergar como Davi enxergou Golias. Quando Davi chega diante de Golias, ele diz, ainda hoje, eu vou levar a tua cabeça lá para o arraial, porque eu vou te derrotar. Enquanto, irmãos, Golias gritava que ele era como um cão diante dele, Davi viu como Deus viu. Vejam como eu vejo. Davi, ele disse, ainda hoje, eu vou levar a tua cabeça em minhas mãos. Davi não precisou de armadura. Davi não precisou de espada. Davi só precisou de uma funda e de uma pedra. E ele disse, porque tu vem contra mim,
com espadas e lanças, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor. Davi viu como Deus viu. Deus vê, irmãos, as coisas já solucionadas, mas nós não. Tendemos a ver apenas o problema e a dificuldade. Mas hoje eu quero convidar você a abrir os teus olhos espirituais e a ver como Deus vê. Ver como Deus quer que você veja. Porque limitando, Deus não está limitado ao tempo, irmãos. Deus não está limitado ao passado, nem ao presente e nem ao futuro. Deus, Ele é além do tempo. O tempo de Deus, Ele é um tempo ilimitado. Fora do nosso tempo. Deus não está limitado dentro do nosso cronos, dentro do nosso tempo. Deus, Ele tem o seu próprio tempo e o seu próprio momento. Ele sabe quando, como e onde fazer. Ele conhece todas as coisas. Por isso, Isaías, ele diz assim, vejam. Ele diz, vejam, olhem. Deus está fazendo uma coisa nova. Ele já está surgindo. Isaías está falando do Messias. Vejam, olhem. Ele está fazendo uma coisa nova. Vocês não o conhecem. Mas até mesmo no deserto, eu vou abrir um caminho e riacho nos ermos. Porque o nosso Deus, o meu Deus e o teu Deus, Ele abre caminho no deserto. Ele faz jorrar água no deserto. O que é impossível para mim, para Ele fazer. O que é impossível para Deus transformar na nossa vida, nada é impossível para o Senhor, a sua palavra diz. Ele tem poder em si mesmo para todas as coisas, mas nós precisamos ver, nós precisamos olhar para Deus e enxergar a grandeza dEle, a suficiência dEle, a glória e o esplendor dEle. Por isso Isaías ele diz, vejam como Deus vê, olhe como Deus olha. Parem de ficar saudosos de um tempo que já passou, achando que nada vai mudar, porque Ele tem coisas novas, porque Ele vai fazer. Quem foi que disse para você que não vai acontecer? Quem foi que falou para você que não vai mudar? Deus tem coisas novas. Deus tem liberdade para você. Deus tem novas experiências para você viver. Em Êxodo 14, 15, irmãos, o Senhor lhe diz a Moisés, por que vocês estão clamando quando o povo estava diante do mar? Por que vocês clamam a mim? Mande o povo marchar para frente. Mande o povo seguir para frente. Nós precisamos entender, igreja do Senhor, que Deus não nos chamou para ficarmos parados em uma situação pontual. Deus nos chamou para avançar. O povo de Israel estava aqui se sentindo acuado e parado, achando que tinha perdido a sua liberdade e a sua expressão de povo de Deus. E aí o profeta diz, olhe para o teu Redentor, não tenham medo. Ele está com você. Não temam. No versículo 1 do capítulo 43 diz assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que criou a Jacó, aquele que o formou a Israel, não temas, porque eu o resgatei. Deus estava dizendo, não tenham medo do domínio babilônio, do cativeiro, que vocês estão vivendo agora, porque Deus está dizendo, tomando a responsabilidade, eu o resgatei. Eu o chamei pelo meu nome. Você é meu. Ele estava dizendo ao povo de Israel, não tenham medo. Vocês são meu. Vocês são propriedade minha. E se tem uma característica de Deus, irmãos, é que Ele é cuidadoso, consolador e fiel. Ele diz assim, quando vocês atravessarem as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não os cobrirão.
Quando você andar através do fogo, vocês não se queimarão, e as chamas não arderão em brasas, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e a Sebá em troca de vocês. O profeta Isaías estava dizendo ao povo: olha, não tenham medo, não temam, porque o Senhor, Ele vos formou, Ele os chamou pelo seu próprio nome, vocês são propriedade dEle. Não tenham medo, porque em meio à guerra, em meio à dificuldade, em meio às batalhas, Ele estará com você. Ele diz: quando as águas estiverem subjugando sobre vocês, eu estarei com vocês. Quando o fogo estiver ardendo, eu estarei com vocês. A brasa não vai consumir, o fogo não vai acabar, exterminar vocês. Eu estou com vocês. Deus está prometendo, sabe o quê? Que nos momentos difíceis Ele está conosco, que no momento caótico Ele está conosco, que no momento de sofrimento Ele está conosco. Em todos os momentos Deus está conosco. Nós só precisamos ver a Ele e enxergá-lo como Ele é suficiente, Ele é Deus. Por isso Isaías diz ao povo, cativo na Babilônia: não tenham medo. Do que vocês temem? O que vocês temem se o Deus que vocês servem já fez tantos prodígios e tantas maravilhas? Não há impossíveis para que Ele não possa fazer. Essa situação vai ser revertida. Deus tem coisas novas. Deus tem novidade para vocês. E o povo de Israel fugiu da mão dos babilônios. O povo de Israel foi livre do exílio babilônio, porque Deus assim fez. Através de Ciro, que derrotou toda a Babilônia, o povo de Israel viveu novamente a liberdade como povo. Parou de viver na servidão da Babilônia, porque Deus prometeu. Mas para isso, eles precisavam enxergar, ver e parar de temer. Sabe o que é que freia a nossa vitória? Sabe o que é que freia e que limita o nosso crescimento diante do Senhor? E diante de tantas coisas, de tantos projetos, é nós pararmos e ficarmos olhando para trás. Você nunca vai conseguir avançar em nada na sua vida, nada. Em nenhum projeto, em nada na sua vida, nem espiritual e nem material, se você viver uma vida no passado, vivendo das coisas passadas. Olhe sempre para frente, porque Deus tem coisas novas. Deus tem novidade de vida para nós. Enquanto o povo de Israel estava lá na Babilônia, chorando e olhando para trás, não conseguiam enxergar que Deus os estava livrando. Mas quando Isaías começa a profetizar e chamar a atenção do povo para olhar para Deus, eles entendem que eles são aquele povo que Deus chamou pelo nome. Aquele povo que Deus chamou pelo seu próprio nome. Aquele povo que Deus livrou para viver uma promessa de vida diante dele. Aquele povo que Deus chamou para viver a promessa de salvação, para trazer o Messias, para trazer Jesus Cristo, para ser uma grande nação e um grande povo. Irmãos, existe uma promessa da parte de Deus, lá a Abraão, que o povo dele, que a sua descendência, seria uma grande descendência. Seria um povo que seria referência para todas as demais nações. E essa promessa ecoa até hoje sobre Israel. E está se cumprindo nos dias atuais. Israel está sendo reconhecido pouco a pouco como a cidade santa, como o povo propriedade de Deus e como o povo escolhido de Deus. Porque há uma promessa de Deus para com o povo. E eu quero que você entenda isso, que quando há promessa de Deus, há cumprimento. Então Deus te prometeu algo,
Deus te fez promessa lá atrás, que hoje você pode até não estar vendo mais. Ah, pastor, a situação mudou completamente. Deus me prometeu assim, assim. Mas a situação que eu vivo hoje, nada aponta para a promessa feita. Mas a palavra nesta noite é essa. Deus tem coisas novas. Quem aqui não ouviu falar que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Você está preparado para viver e experimentar essa glória? Você está com o seu coração e com a sua vida preparada para experimentar esse momento de glória? Viver a experiência de algo maior na sua vida? Então olhe para o Senhor. Olhe sempre para Deus, para poder avançar. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, o apóstolo Paulo falando, e é que esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo lhe diz: eu estou não mais olhando para as coisas que ficaram para trás, eu me esqueço de todas elas, porque eu tenho agora a minha vida voltada para o Deus que é o alvo, que é a soberana vocação em Cristo Jesus. E esse alvo está à minha frente, e é para Ele que eu olho, é nele que eu guio todas as minhas emoções e a minha vida, é nele que eu guio a minha promessa, é na palavra dele que eu guio a minha promessa. Então eu sei que aquele que me prometeu, ele é fiel. Ele me prometeu vida nova, ele vai cumprir. Ele me prometeu uma nova história, um novo contexto, ele vai fazer. Olhando sempre para o alvo, na nossa soberana vocação em Deus, Cristo Jesus. Ele é o alvo da tua vida. Cristo tem sido o alvo eterno da tua vida. Então olhe para Ele. Pare de olhar para o passado, para trás. Pare de limitar a sua vida lá atrás, no passado. E olhe para Cristo. Fique de pé, igreja, em nome de Jesus. Olhe para o Senhor, porque Ele tem novidade de Deus nesta noite para nós. Mas nós precisamos olhar. Precisamos largar as bagagens que carregamos. Porque Deus não nos chamou para ir até Ele levando bagagem do passado. Se o povo de Israel, irmãos, diante do Mar Vermelho e da sua travessia, parasse e olhasse para trás e visse o exército que vinha vindo, talvez tivessem parado diante daquele momento e diante daquele sofrimento. Mas não, o povo olhou para frente, porque Deus disse a Moisés: diz ao povo de Israel que marche, que olhe para frente, que olhe para o alvo, que olhe para Cristo, que vejam a Jesus. Então pare de limitar a sua vida e olhe para o Senhor. Ele tem coisas novas para você experimentar nesta noite. Então eu quero agora, neste momento, orar por você, que chegou aqui talvez, com os pensamentos ou com alguma área da tua vida paralisada. Alguma área da tua vida que parou, que não está mais avançando, que está estagnada, em um momento que Deus mandou você avançar. E eu quero orar por você, para que Deus, Ele abra os seus olhos, para que hoje você saia daqui enxergando que Deus tem algo novo para você. Amém? Deus tem coisa nova para você viver. Então largue o passado. Eu não sei o que te feriu, eu não sei o que te machucou, mas uma coisa eu sei, que o Deus que restaura está aqui nesta noite. Ele vai fazer algo novo. Ele vai trazer esperança
aonde não tem mais esperança. Porque existe alguém aqui nesta noite que chegou neste lugar sem esperança. Que chegou neste lugar carregando consigo, carregando no seu coração a ausência de coisas de dias melhores. Alguém que está vivendo uma vida completamente conturbada, carregada de sofrimento. Mas eu quero te dizer nesta noite, através da palavra do Senhor, olhe para o Senhor. Abra os teus olhos espirituais, porque Ele tem coisas novas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja do Senhor, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Então creia tão somente que nesta noite Ele está aqui e Ele vai mudar a área na tua vida que precisa. Então eu não vou chamar você aqui à frente por conta da pandemia, mas aí onde você está, porque Deus está aqui. Quantos creem nisso? Deus está aqui neste lugar, irmãos. Porque a Bíblia diz: aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu lá estarei. E quando essas portas foram abertas, aqui já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele está neste lugar. E eu posso sentir a sua presença, inundando a tua vida e o teu coração. Ele prometeu coisas novas. Ele vai fazer. Ele vai restaurar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai fazer sim. Porque Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele está te dizendo nesta noite que a tua vida matrimonial não está arruinada. Ele tem coisas novas para você. A tua vida espiritual não está paralisada. Ele vai restaurar você novamente. Você vai voltar a ter comunhão com Deus. Você vai voltar a sentir amor na casa do Senhor, vontade de trabalhar na obra, de se disponibilizar para o Senhor. Ele te prometeu o batismo com o Espírito Santo. Ele vai te batizar. Então somente olhe e creia que Ele não mudou. Ele é o mesmo. E Ele vai fazer coisas novas na tua vida, em nome de Jesus. Então agora apresente ao Senhor. Diga a Deus o que você quer que mude, porque Ele vai fazer segundo a sua vontade, para a glória do seu nome. Deus, neste momento, Senhor, eu quero orar a Ti, ó Pai. Eu quero clamar, Senhor, a Ti neste momento pela Tua igreja aqui neste lugar. Cada homem, cada mulher, cada adolescente, Senhor, aqui presente, ó Pai, em nome de Jesus. Tu és o Deus que conhece, Senhor, cada um de nós, porque Tu nos formaste, Tu nos criaste, Senhor. Então agora, Deus, vai sondando neste
noite, neste dia. Olha, Deus, vai renovando as promessas, Senhor. Vai liberando coisas novas sobre a vida deles. Olha, Deus, vai abrindo os olhos espirituais para que eles possam ver, para que ela possa ver novamente a tua revelação e a tua vontade, ó Deus. Vai, Senhor, fazendo milagre. Vai operando, Senhor, prodígios e maravilhas. Vai levantando, Senhor, nesta noite, neste lugar, homens e mulheres cheios da tua palavra, cheios do teu conhecimento, cheios de amor, Senhor, por almas e por vidas, Pai, em nome de Jesus. Olha, Deus, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti cada vida neste lugar, cada sonho, Senhor, que se encontra, Pai, paralisado. Pai, em nome de Jesus, Tu és o Deus, Senhor, que faz as águas fluírem nesta noite. Olha, Deus, vai fluindo águas e rios neste lugar. Coisas novas venham fluir, Senhor, na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas. Toda paralisia espiritual, emocional e física, em nome de Jesus, caia por terra no poder e na autoridade do Teu nome, Senhor. Porque Tu és poderoso para fazer, Pai, infinitamente mais. Olha, Pai, em nome de Jesus, nós glorificamos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Porque Tu és poderoso, Senhor Jesus. E agora, Deus, eu quero neste momento, Senhor. Olha, Deus, eu quero, Pai, neste momento agora perguntar se aqui na igreja tem alguém que ainda não experimentou o amor de Cristo. Existe alguém que ainda está paralisado diante de um momento. Nós lemos a palavra e vimos, irmãos, que a promessa de restauração de Deus acerca do povo de Israel era porque o povo era dele. A Bíblia diz que o povo de Israel pertencia a Deus. E eu quero perguntar a você nesta noite, se acaso você estiver aqui, mas que ainda não pertence ao Senhor, se você ainda não declarou diante dele que você é dele, que você é propriedade exclusiva do Senhor, eu quero neste momento perguntar se existe alguém aqui que deseja aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que Ele possa fazer coisas novas sobre você e sobre a sua casa. Eu quero perguntar neste momento se tem alguém neste lugar que deseja dizer sim para Jesus. Não é para a igreja, não é para mim e nem para os irmãos que estão aqui, mas você deseja dizer sim para Jesus. Você deseja dizer sim, Senhor, eu quero ser propriedade exclusiva tua. Porque, Senhor, criado por Ti, Senhor, todos nós fomos, mas precisamos ser filhos dele, amados do Senhor. Então eu quero perguntar se tem alguém neste momento que deseja aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se tiver, faça sinal com as suas mãos. Levante suas mãos e nós vamos orar por você. E a partir desse momento, tenha certeza, Deus, Ele vai mudar o contexto da tua vida e a tua história. Ele vai fazer coisas novas. Porque a partir do momento que eu digo para o Senhor que eu sou dele, Ele me toma em suas mãos e Ele controla a minha vida. E Ele sempre tem e sempre terá o melhor para mim e para você. Tem alguém nesta noite, neste lugar, que deseja aceitar a Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Aleluia, glória a Deus. Se não tem, irmãos, ou se acaso você não quer se manifestar por timidez ou por algum outro motivo, eu quero te dizer, quero te direcionar uma coisa. Quando você chegar na sua casa, dobre os seus joelhos e diga assim ao Senhor: Senhor, neste momento eu entrego a minha vida a Ti. Eu sou Tua, Senhor. Tu és o meu Deus e o meu Senhor. E você vai experimentar o melhor de Deus sobre você. E que Deus, Ele continue abençoando a tua vida e abençoando a tua casa. Que Deus te dê uma semana de paz,
uma semana de alegria e de conforto na tua presença. Eu quero que você estenda suas mãos em direção ao altar. E eu vou liberar a bênção apostólica sobre você. Não se esqueçam, terça-feira às 14 horas nós temos a tarde de oração. Quarta-feira às 19h30, culto de avivamento. E todos os domingos às 18 horas nós estamos aqui. Chame mais alguém, convide mais alguém para vir à casa do Senhor. E eu quero que você saia daqui hoje abençoado, amém? Então que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Vamos sair louvando e adorando ao Senhor.